Acompanhando, é claro, a sessão da CPI da Covid, mas agora eu quero trazer aqui para a nossa conversa o professor Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Federal do ABC. Sempre um grande prazer te receber por aqui também. Tudo bem com você, professor? Tudo bem, Thalita. A gente, como eu sempre digo, fala tudo bem para encurtar a conversa, né? O país está o caos, está esse pandemônio, Bolsonaro tentando dar o golpe sempre, mas eu acho que a gente tem mais esperança nesses dias em que começa a ruir o castelo de cartas mentirosas que ele e aquela trupe miliciana militar montaram no palácio. Eu quero que você primeiro, professor, então traga essa análise geral, né, do que a gente tem assistido, essa sessão da CPI de hoje, com várias reviravoltas, o que tem sido essas denúncias de pagamento de propina, de negociação de propina na compra e venda das vacinas contra a Covid-19, e depois eu quero conversar com você também, especificamente, a sua porta que bateu, eu estava vendo ela aqui encostando. Depois eu quero conversar com você também sobre esse envolvimento dos militares, especialmente nesse caso agora, porque há notícias de que Roberto Dias, esse diretor de logística que negociou essa propina com Dominguete, estava ali junto do coronel Marcelo Blanco, que fazia parte até então do Ministério da Saúde. Há dúvidas, inclusive, se ele já havia sido exonerado e estava lá mesmo assim nessa negociação. Então, assim, há novamente o envolvimento dos militares nesse esquema de corrupção. Mas vamos primeiro para essa análise mais genérica, depois quero te ouvir sobre militares e propina e esquema de corrupção. Não, eu quero fazer uma análise mais genérica, mais geral, né? Envolvendo também as mobilizações que a gente está tendo, o mega pedido de impeachment ontem e o isolamento que o governo Bolsonaro está vivendo. A gente tem uma grande novidade para a mobilização de depois de amanhã, do sábado, que é a incorporação de setores da direita, do PSDB, setores aí como Joyce Hasselman, setores não, né? Figuras como Joyce Hasselman, figuras como Alexandre Frota, ou seja, tem um descolamento de gente que apoiou o Bolsonaro de maneira muito firme no início de governo e se desprende porque a conduta dele na presidência da República, além de antidemocrática, está se mostrando sob seríssimas suspeitas de corrupção, de venda de influência, essa figura tenebrosa, essa figura sinistra do Ricardo Barros, que rondou governos brasileiros, desde lá do governo FHC, Lula. Ele é aquele tipo de gente que fica junto dos governos, sempre atuando meio nas sombras, apesar dele ter sido ministro do Temer. Mas essa situação do descolamento e do isolamento do Bolsonaro é muito patente depois também da instalação da CPI. A CPI ela começou a esquentar aí há algumas semanas, umas 2, 3 semanas, porque ela teve uma conduta que foi procurando o seu caminho. Ela começa indo para cima do núcleo do governo, Weingarten, Pazuello, Elcio Franco, que era a rota que levava Bolsonaro. Depois ela entrou, eu acho que aí, numa situação meio de duvidosos resultados, que é a questão do gabinete paralelo. Eu não acho que um presidente montar uma assessoria informal seja algo grave. O grave é essa assessoria informal ser negacionista e, como fala o Reinaldo Azevedo com muita propriedade, negocionista também. Mas agora, com a denúncia do deputado Luiz Miranda, ela começa a entrar no terreno de uma negociata. E a CPI está sob cerco. Não vamos nos iludir de que ela está cercada por várias forças, vários interesses aí que são muito esquisitos. Eu tenho medo que minha porta bata de novo, mas se bater, você já sabe que não é nada demais. Não é, a casa aqui não está caindo, pelo menos por enquanto. O caso é que o cerco à CPI, ela entrou numa rota muito complicada para o governo. O governo, a gente vê que o Bolsonaro está muito acuado, ele tenta desviar o assunto, mas existe uma história muito mal contada aí. E o que acontece nessa semana, que vai terminar amanhã? Nessa semana, ela entrou na denúncia do deputado Luiz Miranda e do seu irmão. Eles parecem que têm muita informação a mais. A CPI começa a ser questionada a partir do Supremo. Eu achei ontem o depoimento do Wizard, do Wizard, né? Do Wizard. Depois eu fui ver que esse não é o nome dele. O nome dele é Martins, ele incorporou o nome da empresa que ele tinha, Wizard, no nome. O Wizard faz um depoimento que ele tem um inexplicável
prerrogativo de ficar em silêncio, não é de se autoincriminar, ele fica em silêncio e 71 vezes ele repete aquele bordão, reservo-me ao direito de permanecer em silêncio, que foi uma pantomima, né? Foi um escárnio aquilo com o país. E isso se repete numa nova testemunha para amanhã, né? Hoje o depoimento desse Domingatti é muito estranho, muito estranho. Acho que o senador Tasso Gereissati fez uma boa arguição serena, falando o seguinte, porque ele é o denunciante da propina da vacina. E ele teria feito uma reunião num restaurante em Brasília com alguns militares, como você fala, no qual teria sido pedida a propina. O problema é o seguinte, eles estavam negociando 400 milhões de doses de vacinas, sendo que a AstraZeneca, pelas palavras do senador Tasso Gereissati, teria produzido até aquela altura, 600 milhões de doses. E não negocia com empresas privadas, negocia com o governo. É possível que seja uma trupe de... É possível, não estou dizendo que parece que é um golpe, e que esse golpe, no meio do caminho, não deu certo. Agora, existiu ou não esse pedido de propina é algo a se investigar. Eu estou achando muito estranho o depoimento desse Domingatti, ele ele não chega a ser um oficial, ele é um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, que, como afirma o senador Tasso Gereissati, não teria experiência, expertise em negociações internacionais para uma transação desse montante, de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, que é uma coisa fantástica, a gente não consegue calcular o que é isso. Fico na dúvida se essa não é uma manobra diversionista dentro da CPI, armada, não sei por quem, para tentar implodir a CPI. Além disso, ao cerco se soma o senador presidente do Senado, o senador, me foge o nome agora, o senador de Minas Gerais, o presidente do Senado que quer... Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco, desculpa. Rodrigo Pacheco que quer interromper a CPI agora, no recesso parlamentar. Tudo bem, tem recesso, mas você pode fazer uma votação para se prolongar. A situação do país está muito tensa para você se dar o luxo de fazer um recesso parlamentar agora. E ele coloca em dúvida a prorrogação da CPI até novembro. Ele quer encerrar em 7 de agosto. Ou seja, existe uma série de pressões. STF, Palácio do Planalto, parte do STF, não é STF, é parte do STF, Palácio do Planalto e o próprio Centrão de acabar com a CPI porque ela se tornou incômoda. Então eu acho que os senadores dessa base, dessa área de oposição têm uma tarefa muito difícil. Acho que eles estão conduzindo muito bem, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph, Contarato, o Humberto Costa, o Alessandro... Eu não me lembro agora o sobrenome dele. Alessandro Vieira. Os 6 estão conduzindo muito bem. A novidade é que o Eduardo Braga parece ter mudado de lado, né? Parece ter pulado da nau oposicionista para o barco bolsonarista. Isso é uma coisa que a gente tem que ver, porque ele se coloca como independente. Sempre que alguém, numa situação de confronto, se coloca como independente, você fala, olha, independente quando o jogo está acirrado é algo meio esquisito. E ele teria ido para esse lado bolsonarista por conta de divergências com o presidente da CPI, Omar Aziz, por conta do estado Amazonas, né? Exatamente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu conversava, inclusive, agora com o Miguel Stedley, né, sobre essa teoria de que Dominghetti é um cavalo de Troia que foi colocado ali dentro para mudar o foco da CPI da Covid. Tanto é que ele tenta trazer esse áudio de Luiz Miranda e para isso, né, para mudar o foco, para dizer que Luiz Miranda, para desmerecer, deslegitimar, inclusive, a denúncia que Luiz Miranda trouxe na semana passada. Mas parece que esse tiro saiu pela culatra, não deu muito certo, os próprios senadores já se voltaram contra esse áudio, Luiz Miranda veio a público dizer que não se tratava de negociação de vacina, era de luvas cirúrgicas, mesmo porque esse áudio é de junho de 2020, quando nem havia negociação de vacina até então. E parece que essa tropa bolsonarista, eu comentava isso com o Miguel agora, mudou o discurso, recebeu um novo script agora para confrontar Dominghetti e acuá-lo, né? Porque agora ele já não é mais um parceiro, tacaram ele na fogueira. Você vê dessa forma também? Você vê que agora ele já foi descartado? Porque é o que está aparecendo em relação
agora os depoimentos, os questionamentos que partem dessa tropa bolsonarista. Parece que ele já foi descartado. Thalita, os elementos que eu tenho para avaliar são os mesmos que você tem e de quem não está vendo. É essa sessão da CPI. Todo mundo ouviu o áudio que ele apresentou do Luiz Miranda. O áudio é muito genérico, não sei se ele foi editado ou não, é um áudio que não fala o que está sendo negociado, fala de um material, fala de uma mercadoria, é algo que pode ser adaptado a qualquer tempo e lugar, e é muito difícil aquele áudio ser, quer dizer, não é que não possa ser, mas ele pode tanto ser dessa negociação de vacina, como pode ser negociação de coquinho, pode ser negociação de aparelho eletrônico, de livro, de laranja, de pato, enfim, nada prova aquele áudio. E eu estou muito, assim, eu estranho um pouco o comportamento do Dominguete, porque ele dá a ideia de ser aquele mineiro ingênuo, né, que não sabe bem o que está falando, que ele foi despejado de casa, ele faz uma alegação que está cheio de dívidas. Pode ser real, a maioria do povo brasileiro está pendurado em dívida, com aluguel atrasado e tal, mas ele quer dar a ideia daquele sujeito inocente, incorruptível, inatacável e tal, que está ali querendo esclarecer uma situação, foi envolvido numa situação. Agora, o senador, volta à arguição do senador Tasso, é muito difícil que alguém da Polícia Mineira esteja fazendo uma negociação de grande porte internacional sem ter expertise para isso, ou seja, não é um negociante do governo, não é... Por que a Ducati, a empresa Ducati não foi negociar com a Fiocruz, uma vez que a AstraZeneca já tem um contrato de fornecimento das vacinas com a Fiocruz? Por que esse desvio fora? Bom, se tem esse desvio fora, é possível que tenha um intermediário, um atravessador, é possível que tenha corrupção, porque é inexplicável. Agora, por que a negociação é feita com um sujeito, com todo respeito, não estou colocando em dúvida até ser provado, mas que não tem essa experiência de negociação internacional? É algo a ser respondido que ele não responde. Até agora, até onde eu... Sim. Eu vou chamar agora para a gente acompanhar um trechinho da fala mais cedo do Dominguete, professor Maringoni, em que ele traz essa atuação dos militares no que foi essa negociação da propina. Então, roda para a gente, se eu não me engano, esse VT-ONG, em que ele cita essa ONG que foi procurada. Roda para a gente, Gui. Primeiro contato que eu tive no Ministério da Saúde, eu tive em Brasília com uma organização não governamental, que se chama Senar, onde eles se propuseram a ofertar a vacina num valor humanitário, agendaram essa primeira agenda que eu tive aqui, foi com o senhor Laurício, se eu não me engano, que era o diretor da Vigilância Sanitária. Nós levamos a proposta, ele nos recebeu, disse que o setor não era ali e que nos encaminharia para uma agenda com o senhor Elcio Franco, que ali era o responsável para a aquisição das vacinas, né? E a segunda vez que eu tive em Brasília para tratar de vacinas foi também com o Senar, para avançar nessa tratativa. E também me foi apresentado um coronel do Exército que já tinha trabalhado no Ministério da Saúde e que tinha acesso ao Ministério e que também tinha interesse na comercialização da vacina. Deixa eu chamar mais um trecho que se completa com esse, que é o Logística, em que ele também fala sobre a atuação do coronel nessa negociação da VAT. Roda pra gente. O Coronel Blanco já vinha há dias fazendo essas tratativas entre a Davat com o Roberto Dias. Eu não tinha o contato, nunca conversei com o Roberto Dias, o senhor Roberto Dias, por telefone, por zap, eu não o conhecia. Essas tratativas, que era Roberto Dias, Blanco e o Cristiano Céu da VAT. Até que o Coronel Blanco sugeriu uma vinda minha e do Cristiano a Brasília para se tratar especificamente dessa aquisição dessas vacinas. É isso. Então, nesses dois trechos, professor, ele cita o envolvimento, principalmente desse Coronel Blanco, né, na negociação da propina da vacina,
e fala sobre essa outra associação que também seria de militares do Exército ali, que intermediou o contato com o Ministério da Saúde. E a partir disso, daí eu te questiono, como fica a situação dos militares diante dessas denúncias que aparecem? Porque se havia até pouco tempo uma tentativa de blindar Pazuello, que é esse militar, na semana passada isso já mudou, por conta do caso da Covaxin, em que Bolsonaro, tendo recebido essa denúncia, ele fala assim, não, mas eu passei para Pazuello. Pazuello que deveria ter tratado disso. Então ele já joga assim no colo de Pazuello. Como que fica a relação com os militares nesse momento? Primeiro, Thalita, os militares deram um passo temerário no governo Bolsonaro, que foi atravessar uma linha informal, que é a não participação de uma organização de Estado, de uma instituição de Estado na vida política. Existia uma mítica que embalou muito as manifestações de rua no golpe em 2015 e mesmo depois, de pedir intervenção militar, porque, eu não sei por quê, os militares seriam impolutos, incorruptíveis, estariam assim blindados desses anseios de ganhar dinheiro do setor dos civis. O que está provado é que quando eles entram para a vida política, eles se tornam políticos e têm que ser criticados como tal. E, como tal, eles se envolvem em maracutaias várias. O exemplo maior é o próprio Pazuello, que faz uma gestão genocida, é preciso repetir, genocida no Ministério da Saúde. É um indisciplinado. A cúpula das Forças Armadas deu um abraço de afogado no Pazuello ao passar a mão na indisciplina dele e agora liberou geral. Essas denúncias contra militares, é claro que precisam ser provadas, eu não posso acusar nada, mas a suspeita, a sombra da corrupção está agora sobre as Forças Armadas. Eu digo a sombra, não estou dizendo que tem, precisa ficar claro, porque eles estão sob suspeição. Essa cúpula das Forças Armadas se comprometeu como partido do Bolsonaro. Eles saíram daquela posição de instituição de Estado republicana que não toma lado nas disputas, como são as Forças Armadas Americanas, aquele general que tinha feito uma associação informal, quer dizer, num passeio com o presidente Trump no final do ano, ele se colocou fora disso. Ele fez uma carta falando, eu errei ao acompanhar o presidente numa jornada claramente partidária. Os militares brasileiros são esses que estão aí, são uma vergonha, porque são militares golpistas, ignorantes, incompetentes, com péssima formação profissional e falta coragem, né? A gente viu a covardia do Pazuello ao não enfrentar a primeira sessão da CPI. Nós não temos forças armadas que defendam o país, até porque a gente tem um general na cúpula da Petrobras e está organizando o desmonte da empresa, o entreguismo. Essas Forças Armadas não nos servem como essa cúpula das Forças Armadas. Nós vamos ter um governo democrático que vai ter que recriar as bases da defesa nacional, e isso é muito sério. Nós não podemos mais ter generais e militares cuja ação principal seja interferir na vida política. Sobre o caso concreto, a CPI tem que investigar. Agora, eles entraram no jogo político, foram lá pegar suas boquinhas, dobrar seus salários. O Bolsonaro fez aí mudou a legislação para romper o teto de ganho do funcionalismo público. Então os militares continuam ganhando o seu soldo, ou seja, o seu salário de militar, e acumulam com o salário na área em que estão lotados em Brasília. O exemplo do Pazuello é um general como ele, 3 estrelas, deve ganhar alguma coisa em torno de R$30 mil, e um ministro tem um ganho de 32, 33, acho que subiu um pouco agora. Enfim, o Pazuello passou a ganhar mais de R$60 mil na sua função de ministro. É uma boquinha muito boa para o sujeito largar na maior. Então, é preciso investigar esses militares como se investiga civis. Agora, qual é o problema que está colocado agora? Os militares, eles estão subordinados à justiça militar. É uma aberração brasileira, porque a justiça militar existem nas Forças Armadas em situação de guerra para avaliar crimes de guerra, crimes militares. Não existe justiça militar em país democrático em tempos de paz, porque, assim como os civis, os militares são cidadãos e todos são iguais perante a lei, como fala o artigo 1º de qualquer Constituição democrática. Isso vem da Revolução Francesa. Na hora que você coloca 2 justiças, não existe igualdade perante a lei. Então, o general
que é o presidente dessa aberração, que é o Supremo Tribunal Militar, o general Luiz Carlos Gomes de Matos, deu uma entrevista há 3 semanas à Veja, ameaçando a democracia. Ele fala: a oposição está esticando a corda. A segunda coisa que ele fala é: o Bolsonaro é honesto, tomou partido. E terceiro, ele repete o bordão mais velho, mais bolorento da ditadura militar, é que o povo brasileiro precisa aprender a votar. Quem é esse sujeito? Quem é esse tal Luiz Carlos Gomes Matos? Que formação jurídica, política ele tem para vir dizer como o povo deve votar? E ele fez um artigo de ontem na imprensa que ele reafirma isso e mais, que é que civis que ofendam as Forças Armadas sejam julgados pelo Supremo Tribunal Militar. Vamos lembrar, no tempo da ditadura, civis eram julgados pelo Supremo Tribunal Militar. Aquela famosa foto da ex-presidenta Dilma, jovem, sendo julgada numa cadeira no banco dos réus, e 3 ministros militares desse Supremo Tribunal Militar, que estão covardemente escondendo os rostos, porque sabem que estão fazendo um delito, aquilo é o Supremo Tribunal Militar, que condenava civis no regime ditatorial e de arbítrio. Esse sujeito, esse Luiz Carlos Gomes de Matos, quer transferir essas supostas ofensas que se fazem às Forças Armadas para o julgamento dos militares. Esse Supremo Tribunal Militar é o mesmo que absolveu o então tenente Jair Messias Bolsonaro, há mais de 30 anos, num julgamento no qual ele estava sendo acusado, com provas, de tentar fazer atos terroristas no Rio de Janeiro. Isso é fartamente documentado no livro do... Meu Deus, me dá branco agora. No livro do jornalista que faleceu recentemente. Um livro lançado ano passado, que mostra esse desvio de conduta, porque o Bolsonaro é promovido a capitão no julgamento e é absolvido desses atos, mas é expulso do Exército. Então, é uma situação muito séria essa entrada dos militares na vida política, porque esse sujeito, esse Luiz Carlos Gomes Matos, é muito espaçoso, ele quer tomar conta, e a Advocacia Geral da União entra no STF com um pedido para que isso seja aceito, essa prerrogativa. É o Luiz Macluf de Carvalho, o jornalista que fez o livro. Isso, eu ia falar agora, escreveu Capitão a Cadete, né? A gente conversou com ele, o Luiz Macluf mesmo. Vocês entrevistaram, é ótimo o livro, é ótimo. Recomendo, que é uma leitura rápida, ele escrevia muito bem. É uma perda que a gente teve no ano passado. Sim. Professor Gilberto Maringoni, quero te agradecer por mais essa, viu? O professor sempre atende a gente prontamente, é sempre muito bom ouvir as suas análises aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, viu? Um beijo para você e a gente continua acompanhando, vamos ver o que vem pelos próximos dias e semanas, porque a coisa tá esquentando e ficando cada vez mais quente. Obrigado, Thalita. Vamos acompanhar a CPI. Tchau, obrigado.